Sejam todas e todos muito bem-vindos. Sou Roberto Ribas e tenho o prazer, a honra e o privilégio de apresentar mais uma edição do X-Talk, nosso já tradicional bate-papo sobre marcas, marketing, tecnologia e negócio. Estamos aqui já desde 2020, começamos essa brincadeira de X-Talk lá atrás, quando começou a pandemia e nós tínhamos que começar a falar sobre os impactos dela no nosso dia a dia. E estamos aqui até hoje. E falaremos, na edição de hoje sobre transformação digital, inovação, inteligência artificial e tendências para 2025. Vejam só, a gente conseguiu selecionar as palavras do momento, as palavras da moda e colocamos em um super título para um super bate-papo. E hoje eu tenho aqui comigo três mega especialistas nesses assuntos. Felipe, Marco, e Fernando, vamos fazer aí um grande bate-papo sobre essas palavras mágicas do mundo dos negócios. Queria começar, senhores, com você se apresentando, começando aqui pelo Felipe. Felipe, quem é o Felipe Rosa? O que te traz aqui ao X-Talk, Felipe? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ribas, pelo convite. Obrigado, Fernando e Cesarino, aí pela participação. Eu aprendi a não acreditar na minha mini bio, assim, sabe? Então, assim, cara, quem sou eu? Assim, eu sou um curioso, né? Que hoje está aí no mundo corporativo, tentando entender a maluquice que a gente vive, né? Adorei essa abertura sobre as buzzwords todas juntas, né, numa coisa só, né? Então acho que foi muito legal. Então eu sou esse cara que vem aí um pouquinho de estrada aí trabalhando nesse mundo aí, tentando conectar soluções aos problemas que a gente ainda nem sabe que existem, né? No futuro, acho que um pouco do que a gente vai falar aqui hoje é essa relação da IA e o que ela está trazendo de solução, ou trazendo de problemas novos que a gente nem sabia que tinha, né? Então, esse cara sou eu. O que me traz aqui é poder aprender um pouquinho com essa turma que está aí, o Fernandão, o Cesarino e você também, Ribas. Grande prazer, hein? Prazer. Nada mais do que falar de Roberto Carlos. Que cara sou eu? Esse cara sou eu. Fernando, que cara é você? Legal, gente. Em primeiro lugar, é uma honra estar com vocês todos aqui. Obrigado pelo convite de estar com vocês e poder compartilhar um pouco, do que nós estamos vivenciando, trocando experiência no mercado, ouvindo pessoas e executando aqui com esse tema de transformação digital e inteligência artificial, que não é de agora, Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Inteligência artificial já é de muito tempo, Mas o Fernando, eu tenho quase 30 anos de experiência no mercado, comecei com publicidade antes do digital, gente. Antes do digital. Lá em 95, comecei no mercado de publicidade, foi quando eu comecei a trabalhar no computador com criação de mídia impressa. Isso não existe mais, gente? Mídia impressa, falar hoje de mídia impressa. Então, trabalhei quase 9 anos, entrei no mercado de TI, me formei em sistema de informação, tá? Atuei 10 anos na Claro como um gerente tradicional, um líder tradicional de TI. E depois eu fui navegar novos mares, Passei por marketing digital, estratégia digital, agilidade, customer experience. Entrei no mundo de transformação digital, no número de data, analytics, inteligência artificial, E hoje sou responsável, pela estratégia de transformação digital aqui da Algar Telecom e pelo time de processos aqui na Algar Telecom, tá? Então, carreguei assim uma trajetória em diferentes áreas que me fez aprender muito, E hoje eu consigo utilizar isso aqui para trazer muitas provocações. E eu vou começar com a primeira, hein? Para mim, transformação digital é cultural. A gente conversa melhor daqui a pouco sobre isso. Olha aí, Fernando, multifacetado, Trazendo aí já provocações para a nossa conversa. Marco, e você, Marco? Se apresente para nós, por favor. Bom, pessoal, satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Sempre um prazer trocar essa ideia. Inclusive, eu estou aqui no Festival de Inovação, aqui em Recife, aqui no Hack and Play, um festival incrível de inovação, Escutando o Silvio Meira, escutando os cabeções aí dessas áreas falar. Então,
fiz um tempinho aqui para estar com vocês, um super prazer. O Marco é um mineiro de Itajubá, Minas Gerais, que entrou como estagiário na Embraer e mudou para São José dos Campos, e fiquei lá 23 anos, acabei de sair e encerrar meu ciclo na Embraer, fazendo transformação, atuando em todas as esferas aí de inovação, na inovação incremental no começo, voltada à excelência operacional, ali com a fundação, a criação do nosso programa de excelência empresarial na época, e mais recentemente fui um dos cofundadores da Embraer X, né, que foi a empresa que a Embraer criou para ser um tubarão no tanque ali e olhar novos futuros, né, olhar futuros possíveis para o negócio e ampliar o negócio ali. Então, eu fiquei como cofundador, entrei como estagiário, saí como cofundador da Embraer X e estou em transição de carreira, né, agora um pouco mais livre aí no sentido de respirar, entender o que está rolando e imerso no ecossistema, né? Que eu não saio do ecossistema, porque a inovação a gente nunca faz sozinho. Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, inclusive, porque é sobre isso, sobre co-criar e trocar ideias para poder impactar o mundo. Muito bom, muito bom. Eu falei que era um mega especialista, eu disse, eu avisei antes. Pessoas aí, tubarões. Fernando, já que você provocou, comece aí falando um pouco do que é essa transformação digital para a transformação cultural. E aí a gente começa, depois a gente entra nos detalhes da nossa conversa. Legal. O Marco trouxe um exemplo aí que eu acho que ele trabalha com inovação numa empresa uma das referências de inovação do país, né, onde já tem um mindset das pessoas propício para essa inovação. Não é assim em todo lugar, né? Nós temos empresas tradicionais, empresas digitais e empresas de crescimento exponencial, né? Transformar uma empresa tradicional para uma empresa digital, né, exige, em primeiro lugar, que as pessoas tenham esse mindset digital, que elas procurem, em todo o momento, tá, uma perspectiva diferente para o que ela está fazendo no momento, tá? Para que essa perspectiva diferente caminhe, né, para uma automação, por um canal digital, né, por uma experiência diferente, de fato, né, para o cliente final ou para o próprio associado de simplificação. E isso a gente não encontra em todo lugar. Pessoas que estão dispostas a praticar o desapego do que ela é feita, que estão dispostas a serem adaptáveis para promover essa evolução, são poucas, tá? Eu carrego muito mais para a linha do mindset de crescimento. Quem já leu o livro da Carol Dweck, Mindset, né? É muito essa linha. Nós precisamos, dentro das empresas tradicionais, de pessoas que queiram fazer diferente e que queiram acompanhar essa evolução natural, né? Primeiro do nosso consumidor, que cada vez mais exigente, cada vez ele está procurando mais comodidade. Então, nós precisamos que as pessoas busquem essa transformação acelerada que está acontecendo no mercado, tá? Cada vez mais acelerada. A gente percebe, né, recordes sendo batidos de lançamentos, de quantidade de usuário a cada lançamento, e nós percebemos também que a vida útil dos lançamentos também vão diminuindo ao longo do tempo. Então, as empresas precisam acompanhar isso, tá? E nem todo, né, funcionário ou associado, como nós falamos aqui, né, tem esse mindset, e nós precisamos muito disso. Precisamos de pessoas curiosas, que busquem aprendizado e que, a partir do aprendizado de tecnologia, por exemplo, pessoas de negócio, hein? A partir do aprendizado de tecnologia, ela vai criar repertório. Repertório para quê? Para conectar com as suas dores. E, a partir disso, ela fala assim, que legal. Então, se eu tenho essa dor aqui, pode ser resolvida por essa tecnologia, uma ideia inovadora, etc. e tal. Precisamos muito de pessoas assim. Quando a gente provoca uma transformação digital, tá, centralizada, com as pessoas com um mindset não muito favorável, são muitas barreiras que nós temos no caminho. Muitas barreiras. Principalmente da camada de liderança. São muitos detratores no caminho, por razões óbvias, gente. Se a gente fala agora especificamente de inteligência artificial, né, que é o assunto da moda, né, quantas lideranças, por desconhecimento, estão com medo de perder o emprego ou diminuir suas equipes e perder poder dentro de uma linha tradicional de pensamento, de hierarquizado? Quantas lideranças estão nessa condição? Tá? E eu acho que, né, em primeiro lugar,
num mindset diferente, numa cultura diferente, essas pessoas precisavam pensar de uma forma um pouco diferente. Como que nós podemos, né, fazer diferente utilizando a IA? Tá? Então é isso, no dia a dia. Tá? Por isso que eu falo que a transformação digital é cultural, porque para nós fazermos essa transformação dentro de empresas tradicionais, nós precisamos muito que todas as áreas, que os associados, que os funcionários tenham essa mentalidade transformacional. Porque tecnologia não é problema, gente. Tecnologia não é problema, ela está disponível aí para todos, né? O problema são as ideias, né, que serão habilitadas pela tecnologia e as pessoas que estão dispostas a se adaptar frente ao que precisa ser mudado. Por isso que eu digo isso. Sem essa mudança cultural, os desafios são muito maiores dentro das corporações. Muito bom, muito bom. Gente, falar, Felipe, assim, aqui a gente não pede licença, aqui a gente... É o hábito, cara. Então, vamos lá. É que esse comentário do Fernandão foi ótimo, assim, e me trouxe duas principais reflexões, assim. Cara, volta para 2019, nosso foco é 24 e 25, né? Mas volta para 2019, se falava ali, o Cesarino com certeza lembra dessa parte, que era assim, estamos na segunda onda da transformação digital. Teve esse momento, né? Essa segunda onda e tal, não sei o que, não. Cara, na primeira onda, na segunda onda, em qualquer momento, na verdade, a grande questão era as pessoas, né? A mentalidade das pessoas, né? Tinha que ser empoderado pelo CEO e tudo mais. Assim, passaram-se aí, né? 6, 7 anos dessa conversa de transformação digital. E onde é o gargalo ainda? As pessoas, a mentalidade das pessoas. Então, assim, cara, a gente resolveu um monte de coisa, né? E ainda estamos presos no elemento principal, que são as pessoas. E aí, só fazendo um gancho, e aí eu vou te dar esse gancho, Ribas, que é o seguinte: o Fernando falou aí do CEO do medo e tal. A gente passou uma primeira onda com a inteligência artificial ali, ameaçando os empregos, né? Da parte mais baixa da cadeia, dos processos automatizados ali e tudo mais, né? Dos processos mais operacionais, tudo mais. E agora, recente, né, começa-se a discutir o quanto que a IA já está ameaçando o trabalho dos CEOs. Né? Então, essa foi uma pesquisa que saiu agora recente, faz acho que 2, 3 meses, que veio à tona essa história como um todo. Então, como tudo isso passa rápido, o que aconteceu nesse ano, né? Então, assim, e conectando com o ponto do Fernandão, é exatamente isso. A IA agora já está ameaçando os CEOs e não só o cara do telemarketing ali, que a gente estava tão acostumado a dizer, né? Se você faz um processo repetitivo, toma cuidado e tal. O CEO, onde está sentado lá, já também está sentindo essa pressão. Olha que o CEO vai tirar o investimento de IA aí, hein? Vai tirar os investimentos, ele que tem a caneta final para investir. Marcos, você quer falar um pouco sobre isso aí, trazer um pouco para o teu contexto de Embraer? Não estou mais na Embraer, né? Mas do ponto de vista assim do que eu vejo acontecendo no mundo, né? A grande questão, no fundo, eu acredito que primeiro que eu não concordo muito com esses relatórios que acabam trazendo algumas headlines assim meio catastrófico. Cara, é a mesma inteligência artificial que quando a gente manda desenhar o Homem-Aranha lutando capoeira, gera aquelas aberrações, né? Então a gente sabe que a gente está na nossa pior versão de GenAI, né, já existente. Isso é meio óbvio, porque evolui cada dia, então obviamente que agora é a pior, né? Amanhã já é a melhor. Mas, enfim, eu acho que assim, isso é uma falácia e, na verdade, obviamente, que vai empoderar as pessoas, né? Como nunca foi feito antes, né? E já hoje, né? CEO que não tem a capacidade de inspirar pessoas, de entender estratégia, de se conectar com o ecossistema no qual a empresa está inserida, inspirar as pessoas para fazer o alinhamento estratégico, esse CEO não é a GenAI que vai eliminar ele, ele já é, né, ali substituível. Então, eu acho que, no fundo, né, existe uma questão da gente não conseguir ter ainda, e concordo super aí com que, né, com essas provocações do ponto de vista de que a gente é um mindset, né, a inovação
ela acaba sendo também uma competência, né? A gente discute muito, inovação não é área, né? Eu sempre falo isso, inovação não é área, mas precisa de uma área para governar um pouco ali a inovação, assim como o RH precisa de uma área de RH para poder, né, garantir uma governança mínima, enfim, mas não é uma área, é uma competência, é um mindset, eu concordo. Agora, a grande questão é o alinhamento estratégico, que às vezes a gente fala, mas a gente nunca sabe para onde a gente, quer dizer, a gente tem pouca abertura para se desafiar, tipicamente, em empresas tradicionais, né? Por quê? Porque a ambidestria organizacional, inclusive antes de ontem, o Silvio Meira, que vai lançar um artigo por esses dias lá na TDS, eu fiz uma pergunta sobre ambidestria, que é o ponto que eu queria trazer. A grande dificuldade é como você lidar com curto prazo e a eficiência operacional, produtividade que paga 90% da empresa, 90% dos colaboradores, etc., né, remunera os acionistas, com o próximo futuro, né? Qual que é o próximo futuro da sua empresa? Né? O futuro não emite nota fiscal. Quem emite nota fiscal é o passado. Obviamente que o passado quer se manter como passado para emitir nota fiscal no presente. Mas a gente já está até falando, que é o ponto do Silvio, a multidestria, não é nem mais ambidestria, ou seja, a empresa como um organismo complexo, uma entidade complexa, que precisa se interagir com múltiplos stakeholders, ela tem que exercitar uma capacidade multidimensional, que é a multidestria, não é nem mais o curto, o longo, ou inovação de incremental ou disruptiva, mas... e aí, para isso, precisa ter estratégia, né? Nenhuma empresa de carruagens adotou o carro, né? Foi produtora de carro com sucesso. Por quê? Porque negava esse futuro. Então, a história mostra isso para a gente, que se você não colocar na estratégia para abraçar o futuro que a gente não conhece, que precisa ser escrito, e não negar esse futuro, se a gente não tiver isso no centro da estratégia, a gente pode falar de digitalização, transformação digital, agora o próximo nome que vai vir com a GenAI, que vai ser sei lá o quê, que é 5.0, né, de transformação digital, sei lá qual, porque a GenAI realmente revoluciona como uma tecnologia de propósito massivo, né, de transformação massiva. Qualquer uma dessas sopas de letrinha não vai ter efeito. Por quê? A estratégia é importante, que daí, em complemento ao que já foi falado, ela traz o pano de fundo para ambiente propício para experimentação, para você garantir o ambiente e para você garantir tempo, porque nem sempre o tempo ele é coerente, né? O espaço e o tempo tem que andar junto. Então, espaço para experimentar e tempo para garantir que o experimento vai ter aprendizado, né? Então, assim, nada disso vai funcionar. Não vai mobilizar cultura, não vai mobilizar mindset. Então, eu tenho uma questão muito forte com a estratégia, como incorporar a estratégia e não a inovação como um pendurucalho ali da organização. Então, quem não entendeu isso já está para trás, né? E aí a gente pode falar de qualquer tecnologia aqui, blockchain, GenAI, IoT, e aí you name it, né? Que não vai ter sucesso nos negócios, né? Porque a tecnologia sempre vai ser meio, no meu ponto de vista. Perfeitamente, perfeitamente, senhores. Eu acho que temos um pano de fundo muito bom para a nossa conversa, porque estamos falando no final do dia, né, de efetivamente atitude empresarial, atitude das pessoas que constroem isso, capacidade que as pessoas têm de se adaptar a essas novidades. E quando traz esse ponto da ambidestria, ele está muito conectado com a construção do futuro, né? O próprio foresight como uma forma de construir o futuro, não reagir ao futuro. Eu não gosto, eu comentei com vocês aqui nos bastidores que eu não gosto um pouco da palavra tendência, porque a tendência parece que é tipo, todo mundo vai para o mesmo lado, né? Surge um caminho e todo mundo segue aquele caminho. E aí isso está reagindo. Quando você vai trabalhar em cima de uma tendência, o tempo já passou e você está reagindo ao movimento. Agora, é exatamente por isso. A gente não... Aqui eu estou vendo que todo mundo é experiente, né? É da inovação antes da internet até, né? Eu tenho 45, eu nasci antes da internet. Então,
o que a gente quer hoje em dia, né, na geração Z aí, hiperimersa, né, ela joga no Google, né, não a geração, eu digo assim, a tendência hoje, o comportamento hoje do mundo, independente da geração, né, é consumir um negócio já digerido e pronto. Sendo que, na verdade, o que importa é o processo. Eu gosto de tendência, tá, Ribas? Mas por que eu gosto? Porque eu acredito que a gente tem que, cada um aqui, e aí os inovadores raiz aqui vão poder complementar, o mais rico é pensar na implicação, né? Então, assim, não é a tendência pode ser, tá bom, educação ubíqua, você aprende em qualquer lugar, tá bom. O que a educação ubíqua diz para mim, né? Ou diz para mim quando eu estava na Embraer, ou para o meu mundo? O que diz para Algar, né? O que diz para o Felipe? A implicação é o que importa, porque não tem receita de bolo, né? E às vezes, muitas vezes, a implicação da implicação. Você vai descendo 2, 3 níveis sobre isso e vai chegando naquilo que você realmente pode construir o futuro. Mas tu falou assim, tu trouxe uma questão importante que é o buzzword, né? A inteligência artificial, e trouxe alguns buzzwords aí na tua fala, assim. Inteligência artificial é um buzzword? Ela é uma tendência? Ou ela já se mostrou concreta em 2024, na opinião de vocês? Fernando, fala um pouco aí. O que você acha, assim, o que inteligência artificial que se tornou, digamos assim, um buzzword há 2 anos, exatamente há 2 anos, em novembro de 22 foi lançado o ChatGPT, né, de forma mais massiva, e aí veio à tona essa palavra, né, que era uma palavra meio de inovação dos bastidores, veio à tona para o mundo massivo. Ela, de lá para cá, ela construiu algo concreto já? A gente já tem algo para avançar? Legal. Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um fechamento em cima do que o Marco comentou de estratégia. É fantástico, Marco. Pensa comigo, se a empresa tem uma estratégia bem definida, com métricas estratégicas bem definidas para a transformação, para a inteligência artificial, ótimo. Se não, qual que é o grande motivador que tem para um executivo que ganha lá seus bônus, querer mudar alguma coisa dentro da empresa? Comprar essa transformação é trabalhoso. Comprar essa mudança de mindset das pessoas é trabalhoso. Então, assim, para reflexão, né, de quem está nos ouvindo aí, né, não tem muita motivação, assim. São poucos que compram essa briga, né, como nós que gostamos da inovação. Legal. Agora, sobre o buzzword, né, da inteligência artificial, eu vou repetir uma coisa que eu escutei que eu achei muito interessante, tá? Como aconteceu com a internet? Outro dia eu vi alguns números, né, sendo apresentados. Quando veio a internet, foi a mesma discussão que está acontecendo agora. Foi uma onda grande que se formou para a internet. Como nós estamos vendo agora com a inteligência artificial. Uma grande onda se formando, que ela vai quebrar em algum momento. Tá? E aí, quando essa onda quebra, o que acontece? Ela já mudou os números. A internet aconteceu. Deu uma esticada nos números com a internet, das empresas, etc. E tal. Quando a onda quebrou, virou espuma. Algumas empresas foram sumindo no mercado, mas quando ela quebrou, o patamar de algumas empresas já era outro e ela continuou crescendo depois. Então veio a onda, quebrou, deu espuma. As que sobreviveram, as principais, continuaram crescendo. Tá? E a inteligência artificial, na minha opinião, vai acontecer da mesma forma. A gente está na crista da onda, essa onda vai quebrar, né? Algumas coisas vão ficar pelo caminho, mas quando ela quebra, nós já estamos em outro patamar e daqui para frente é outra história, como a história se formou com a internet. Antes tinha todas as dúvidas. Para mim, não é uma grande realidade. E sabe por quê? Porque tem muito dinheiro na mesa. Tá? A inteligência artificial, não importa, né, do que nós estamos falando, se é de machine learning, a generativa, entre as outras que estão por vir, tá? Tem muito dinheiro na mesa quando bem aplicado dentro das empresas. Vai mudar o patamar de eficiência, na minha opinião. Eu estou vivenciando isso. Né? A gente escuta muita coisa de mercado, vendo acontecer. Então, vai quebrar a onda. Quem está saindo na frente, né, vai se diferenciar. E daqui para frente, a gente vai mudar o patamar. Né? E tem muito dinheiro na mesa, gente. Eu provoco vocês a pensar isso.
em qualquer área de qualquer empresa, a gente pode, a partir da inteligência artificial, inclusive a generativa, a gente extrair, né, bons resultados para a empresa. Tá? Esses resultados estão aonde, Felipe? Estão mais na redução de custos, em operações, em simplificar e buscar eficiência, ou está mais na inovação, construção de novos produtos ou numa capacidade de ampliação das competências humanas? Olha, Ribas, da experiência que a gente está olhando aqui pela ótica da consultoria, ela ainda não está em nenhum lugar, tá? Ela ainda não está em nenhum lugar, nem no bottom, nem no top line, tá? Mas, de uma forma geral, e aí acho que tem um ponto, respondendo ao Fernandão, que é assim, o executivo que não quer comprar essa transformação, né? Então, o que a gente vê aqui nos principais, dos clientes, dos executivos, é o seguinte: o cara ainda não está comprando por algumas razões. Tem o medo da transformação, a gente já falou sobre isso, tal, mas também tem assim, uma questão, falta de comprovação, que aí é o ponto que eu queria trazer para a tua resposta. Assim. O cara que está sentado lá em cima fala assim, pô, beleza, mas qual é o custo de oportunidade? Aí tem um pouco do que o Cesarino falou. Não, custo de oportunidade, cara, se eu fizer ou se eu não fizer, como é que funciona esse negócio? Né? A gente aqui, dentro da nossa bolinha aqui de 4 pessoas, de inovadores raiz, eu tenho 45 também, viu, Cesarino? A gente é da mesma geração exatamente, assim. Cara, a gente está aqui, a gente viveu a questão da internet, fomos, provavelmente todos aqui, né, tiveram que defender a internet durante um tempo, né, esqueci até o termo ali, mas enfim, evangelizar o mercado, esse era o termo. A gente teve que evangelizar o mercado da internet. Chegou uma hora que cansou, agora a gente tem que evangelizar de novo sobre a IA. Cansa de novo, né? Mas acho que o ponto é que esses executivos, eles estão olhando e falam assim, tá, mas qual que é o ROI no final das contas? Cara, a eficiência está aonde na produtividade ali? Qual que é o percentual? Qual que é o benchmark de mercado? Esse pensamento um pouco mais financeiro, ele segura um pouco a adoção dessas novas tecnologias, tem segurado um pouco, porque o cara... Aí a conta financeira tradicional, né? O cara pega e olha e fala assim, bom, se eu pegar esse dinheiro, botar na inovação, se eu pegar esse dinheiro, botar no banco, como é que acontece, né? Qual que é o meu retorno melhor das contas? Enfim, existe ainda esse pensamento massificado, mas então ela não está em nenhum lugar ainda, extremamente comprovada, tá? Mas os principais indícios estão na eficiência, na redução de custos ali, menos na inovação, né? Menos na criação de coisas e tal, e mais na eficiência. Então, principalmente na questão de automação, né? Naquela parte mais simplinha da IA e tudo mais, é ali que as coisas estão despontando um pouco mais, porque, no final das contas, quando você otimiza um processo, quando você reduz um custo, ele mexe direto o ponteiro do resultado da companhia. E aí o cara consegue identificar. O cara olha, pô, você diminuiu tantas horas de trabalho, mexe o ponteiro lá na ponta. Agora, quando você está criando algo novo, está resolvendo um problema, aí demora muito para fazer a relação. Então, aí eu vejo que tem menos indícios de que ela está aparecendo, tá? Mas Rosa, desculpa, Roberto. Rosa, nós temos casos aqui implementados de IA generativa para melhorar a performance de vendas, para melhorar a experiência e para a eficiência, que é a classificação que nós fazemos aqui, né? Agora, o Marco trouxe um ponto muito interessante na fala dele, que é essencial para a busca dos resultados aqui, que é a experimentação. Quem está experimentando, os nossos casos de IA generativa, todos eles nós fizemos um experimento antes, uma POC, MVP, como vocês quiserem chamar, né? E comprovamos o potencial geração de valor antes da gente escalar. Então, isso foi um grande diferencial para o que nós estamos gerando valor aqui, né? E eu concordo com você, a maior oportunidade, né, imediata, porque bate na linha final, está na eficiência. Mas vende mais porque é fresquinho porque vende mais? É porque há um direcionamento claro de buscar um resultado financeiro para a aplicação, e aí se busca a ferramenta pela ferramenta, porque nós estamos falando aqui de otimização. A gente otimiza, o Excel otimizou a contabilidade, né? O ERP otimizou os negócios. Então, a internet otimizou a comunicação. Então, de certa forma, estamos falando da ferramenta como um otimizador, quando a gente está olhando para isso. E aí é mais fácil investir nisso, e por isso que a gente tem os primeiros resultados baseados nisso, e traz um resultado, como o Fernando disse ali, mais visível lá na última linha, ou
E aí a gente está enxergando esse potencial, ou o potencial está lá em cima e a gente está sem muita capacidade, coragem de fazer, Marco? O que tu acha? A gente está na curva de adoção, né? Então, assim, a gente já vem aplicando AI por muitos anos, né? Na forma de machine learning, né? Todas as dimensões aí de ciências que envolvem ciência de dados, etc. E agora a gente está com o que impactou muito mais pessoas, né? Que por isso gera esse movimento massivo que é a GenAI de acesso ali para todo mundo, né? E é uma curva de adoção. Uma curva de adoção de entendimento, uma curva de adoção ali de setup, né? Porque o que mais tem é alucinação, o bias, que é muito debatido e é muito crítico, né? Para essa tecnologia, que cria coisas impressionantes, mas que não pode criar com bias, né? Então, esse processo de treinamento, de aprendizado, faz parte dessa curva de adoção, que apesar da sensação estar super acelerada, quando a gente olha ali, né, na real, é como qualquer outra transformação. Passa por um período ali do frenesi e a gente tem que colocar o pé no chão, né? Empresas grandes não podem pegar a Embraer, né? Ela não pode pegar e colocar lá o Copilot de uma forma sem governança, né? E aí, inclusive, isso gera um problema crítico, porque as pessoas querem usar e, na verdade, já começam a usar coisas dos dados da empresa fora no chat GPT aberto, em qualquer outro aí, né? Plataforma, né? Então acaba usando sem estar ali governado. Por quê? Porque a empresa precisa de uma curva de setup que não bate com a expectativa do hype do momento. Então, o que mais tem é funcionário de empresas que eu troco aí com bastante empresas no mercado, pegando tabela de coisa de empresa, jogando no GPT para poder ficar bem numa reunião ali que fez um sumário e, no fim, o dado ficou num ambiente não controlado, né? Então, é muito importante essa curva de adoção ser encarada com o pé no chão. Então, eu vejo dessa forma. Agora, já tem, sim, ganhos relacionados, ainda incipientes, né? Relacionados com automações, né? E a gente vê aí os agentes com bom protagonismo de resultado. Agora, não é a GenAI e tal que é questionada, né? As áreas de inovação como um todo estão sendo questionadas do ponto de vista do retorno da inovação, porque passou o hype ali do post-it, né? Do puff, da sala colorida. O mercado está passando por um processo de acomodação, né? Mesmo porque aí o CVC bombou, agora CVB bombando, né? E tem boas práticas, inclusive da Algar, uma excelente prática de CVB. Então, o mercado está passando por essa fase de inovação, e eu vi um relatório da Deloitte recentemente que a gente ainda cai no repertório bem imaturo das métricas tradicionais, que cabe numa mão, né? Do ROI da inovação. Aí é receita, e aí a gente vai mexendo, mas cai em 5 ali. E esse reporte apresentava um repertório, um menu de 46 indicadores de transformação, de retorno de transformação digital, que a gente não consegue levar, porque a gente ainda precisa de fazer esse change management, essa gestão da mudança, nos níveis executivos, né? Que ali, obviamente, mas e qual que é o ROI, qual que é a receita, qual que é a redução de custo, quer dizer, cai nesses tradicionais, o que é muito raso. Então, eu acredito que essa fase de setup, como em toda tecnologia, a gente precisa, como gestores de inovação, aprofundar no ROI, e se por fim a gente não conseguir, a gente tem que bancar a métrica do custo de não inovar.
do risco de não inovar. Porque cadê o risco da inovação? Aí quer controlar, às vezes, uma inovação. Por isso que a ambidestria é uma paixão minha. Porque você vai falar de uma inovação mais disruptiva, eu não vou falar de payback num curto horizonte. Eu vou falar de validação de hipótese, né, de progressão de aprendizagem ali. E essas são as métricas de uma inovação mais incerta. Então, eu acho que é importante, eu acredito que é importante nós ajudarmos a trazer essa para a superfície, não toda hora colocar em xeque o mover. A gente tem que colocar em xeque a estagnação, o não mover. Tá bom, então tá, CEO, qual que é o custo e qual é o risco que você está trazendo no nosso negócio ao não inovar? Vamos medir junto? Qual que é a vulnerabilidade para a longevidade dos nossos negócios? O não inovar? Essa é uma resposta que a gente não consegue trazer para a pauta, né? Enfim, só polemizando um pouco aqui, porque eu acho que é importante a gente entender esse setup e a gente se mobilizar juntos para poder chegar nesse repertório um pouco mais profundo e sair das medições que cabem numa palma da mão, porque tem muito mais para a gente medir, né? Fernando, Marco, você está se mexendo na cadeira aí, Fernando. Pode ir lá, pode falar. Nossa, eu estou mexendo, porque eu adoro essa ambidestria também, Marco. Amo isso, tá? E que não é fácil, né? Realmente não é fácil. Normalmente, as empresas, ela tem a curva do gráfico dela, do seu business score, né? Que ela tem o seu ápice e depois ela começa a descer. E a inovação, o ideal, né, é que a inovação disruptiva, né, que é essencial hoje para a perenidade dos negócios, que ela comece ali até mesmo antes do ápice do core da pessoa, porque normalmente ela tem uma queda e depois ela cruza. Aqui a disrupção acontece e quando, né, dá certo, tem uma escala que acontece, né? E os negócios, né, a barreira a barreira de competitividade não está existindo mais, né, para todo lado. Então, as empresas estão aproveitando a sua base de cliente e começando a vender várias coisas fora do teu core. Agora, quantas empresas que estão começando a inovar aqui antes, né, antes do ápice do seu core, ou até dentro do ápice do seu core, para acontecer isso, esse time. Agora, se tem empresas que o seu core já está na descida e ela não começou a inovação, tem que se preocupar, tem que correr atrás, né? Porque hoje o que está acontecendo com o movimento, principalmente o ecossistema aí, né, de inovação, é que tem muitas ideias rolando no mercado e tem muitas empresas comprando essas ideias e acelerando para dentro. Então, precisamos muito da ambidestria, fazer acontecer de verdade dentro das corporações. E ainda sobre inovação, né, normalmente, né, essas grandes inovações, né, outro dia eu escutei isso, ela acontece gradualmente e de repente. Que é isso, né? A inovação ela é gradual e de repente. E durante essa fase da inovação, normalmente ela causa decepção e desconfiança. Mas depois, quando ela vira de repente, vem um espanto. Tá? Então, a gente está presenciando isso no mercado. O metaverso, ela está no momento de decepção, concorda? Será que ela não vai chegar no momento de espanto? Em que momento que vai chegar no espanto? O blockchain é outro que está aí, né? Que está ali assim, ainda está desconfiado, né? Está muito lá nos bitcoins, mas que hora que vai chegar no espanto, né? E o IA, que momento que está a IA generativa agora? Então, acho que as empresas têm que refletir muito sobre isso, né? Porque se ela perde o timing, é difícil correr atrás depois. Não é não, Marco? Mas trazendo um pouco mais para o chão, assim, e já que a gente está também chegando no final da nossa conversa aqui, qual é o recado para 25 dentro? Vamos tentar trazer um pouco mais para o aspecto da IA, né? Quais são os investimentos, que tipo de comportamento, que tipo de experimentação a gente precisa fazer? Os CEOs aí, que é o cara para quem nós estamos dando o recado aqui hoje, né, precisam fazer os seus movimentos. Felipe, 25, IA, para onde ir? As perguntas difíceis sempre começam comigo, pô. Tá cheio de cara bom aí para falar, começa para mim. Cara, assim, eu acho que tem um ponto importante, quase estou advogando em causa própria aqui, mas eu acho que para 25, assim, vai ter um pouco de
da IA explicável, né? Da gente quebrar um pouco dessa caixa preta que é a IA, né? Que as pessoas não entendem direito o que está acontecendo ali por trás, né? Então, assim, o que é um pouco do viés que o Cesarino trouxe. Então, assim, cara, o que está acontecendo? Então, eu acho que vai ter um pouco mais de sistemas mais transparentes, específicos para cada coisa, assim, né? E aí, conectado com isso, a IA com sustentabilidade, que eu acho que foi uma combinação muito mal explorada, ainda muito pouco explorada no final das contas. Eu acho que isso vai ganhar relevância para o próximo tempo, até porque essa é uma corrida que a gente já está perdendo faz tempo, né? Então não vai adiantar nada a gente ter mentalidade, inovação. Aliás, parênteses rápido, né? O papo era sobre IA, a gente ficou falando sobre transformação digital, outra buzzword, mas falou um pouco da IA. Mas eu acho que assim, essa é uma corrida que a gente já está perdendo. Então, se a gente não resolver, não utilizar essa ferramenta ou essa tecnologia ou tantas outras que estão aí para resolver problemas importantes, né, de clima, desigualdade e tudo mais, cara, no futuro muito próximo a gente não vai ter nada para poder desenvolver outra tecnologia, para implementar negócio, para fazer inovação, não vai ter nada. Então, eu acredito que essa junção de IA com sustentabilidade vai vir um pouco mais forte aí para o próximo ano, tá? Ou pelo menos deveria vir, né? Fernando. Eu vou trazer sobre 3 aspectos. Eu acho que as empresas que ainda não se atentaram para isso, ou né, estão buscando, né, uma aceleração de IA durante o ano de 2025, eu acho que o primeiro aspecto é segurança, tá? Então, foi dito pelo Marco, olhem a segurança, tá? De fato, precisa ter uma consciência dos funcionários, uma educação em relação à segurança para a gente cuidar bem, ainda melhor dos nossos dados, né? Porque a IA generativa é potencializada em cima dos dados. Então, olhem segurança, crie uma política dentro da empresa clara, né? Gerencie essa política para que a gente não comece a correr grandes riscos com a utilização da IA. Tá? O segundo aspecto que eu acho que precisa ser observado em 2025 é essa questão do conhecimento. Tem que levar conhecimento. Tem um desconhecimento muito grande ainda sobre IA e principalmente IA generativa. Muitas pessoas falam de IA generativa e elas associam a ChatGPT, gente. É isso. Assim, está muito além disso, muito além. Muitos casos de uso se criam com IA, além de ChatGPT. Então, precisa levar conhecimento, capacitação para os times, para o que eu falei inicialmente aqui, para criar o repertório dentro da empresa, para a gente explorar o que há de melhor dentro da empresa. Tá? E a terceiro ponto que eu falo que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? A gente começou com casos de uso de grande valor. Nós testamos e colocamos em prática, comprovamos e colocamos em prática casos de uso de grande valor, utilizando IA generativa. A gente adquiriu a confiança da empresa em relação ao potencial de geração de valor com o caso de uso de grande valor aplicado primeiro. E depois as coisas começam a se destravar. Então, 2025, para mim, né, eu olho esses 3 aspectos, comece com caso de uso de grande valor, leva conhecimento para a empresa e olha a segurança. E a gente escuta muitas soluções associadas a chat, né? Muito chat sendo criado que é generativa e poucas soluções que extrapolam isso dentro das corporações. Muito bom. Muito bom. Marco. Olha, em adição ao que já foi falado, eu penso que a grande chave, né, é ter na mão qual que é a sua cadeia de valor ali, né? Qual que é o métier do seu business, porque nenhuma inovação vai ser profunda e bem implementada se você não entender o seu negócio, as possibilidades do seu negócio, né? Para além das paredes da sua empresa, né? Por quê? Porque os ganhos maiores estão fora. Então, é importante ter essa clareza da cadeia para poder você conectar os processos internos e ser puxado por aquilo que agrega valor para algum stakeholder. Normalmente, quando a gente fala isso, né, a gente está falando aí
de cliente, está falando de fornecedor, e aí que vai estar a beleza das possibilidades de transformações significativas, né, no mundo. Então, eu acho que o ano que vem é um ano que a gente começa a entender um pouco melhor a IA para além porque a discussão ainda está muito ali dentro da empresa. Eu acho que o ano que vem começa a ter uma discussão um pouco mais de um olhar ponta a ponta, né? Como é que o meu agente conversa com o agente de um stakeholder ou de um cliente, assim como foi EDI no passado, né? Controle de estoque inteligente, que já conversava. Vai ser a mesma coisa com a gente, com processos ali. Obviamente que eu estou falando do nível de discussão, né? Porque o setup, a gente ainda está no beabá do setup. Mas eu vejo que isso tende a ser... eu colocaria isso em pauta, né? O valor sempre está na rede, no meu ponto de vista, da cadeia. E no ponto de vista dos casos de uso, como o Fernando colocou, assim, cara, se você não tem uma visão dos seus processos, você tem que voltar 3 casas. Você tem que voltar lá para o beabá de gestão por processo, mapeando a sua cadeia, né, os seus fluxos de valor, para que daí você possa ver as possibilidades minimamente de automação, né? Porque se você pula a casa, você vai pôr IA em cima de uma fundação vazia. Então não tá para pular. Então volta, mapeia ali aonde está, tem os seus processos na mão, aí sim você começa a pensar em outra coisa. Então isso tem que ser muito tranquilo, né? Então, e do ponto de vista de mercado, que eu vejo que tem um potencial enorme, e a gente vai ter que tocar nisso, e tem a ver com o segundo ponto do Fernando, que é o sistema educacional, né? Nós, empresas, né, nós, pessoas físicas, a gente precisa se mobilizar para fazer essa revolução, porque senão a gente não vai conseguir trazer letramento, seja para os nossos filhos e para os nossos netos ou para os nossos colaboradores, porque o sistema educacional está falido, né? É um sistema educacional que nega uso de inteligência artificial, porque ele não está preparado para isso. É a mesma coisa de falar que eu não vou usar papel quando surgiu o papel, quando eu não vou usar computador quando surgiu o computador. A gente está na frente da mesma transformação. Então, o ano que vem também eu colocaria na pauta a gente dar uma olhada para o sistema educacional, porque se a gente não fizer algo que acelere, eu acredito que a gente vai ser parte e vai ser disruptado de alguma forma, né? Gen Z, Gen Alpha, aí não sei como é que vai ser o rolê se a gente não conseguir revisitar isso. Então, deu uma pincelada em vários aspectos aí, em adição que já foi colocado. Tônia, Marco, que a sala de aula, eu acho que ela tem o mesmo layout há mais de 200, 300, 400 anos, né? E isso precisa mudar de alguma forma, de um conteúdo expositivo, um conteúdo mais colaborativo. Mas, senhores, eu acho que a fala de vocês sintetiza muito o nosso pensamento aqui na Brivia também, né? A gente precisa entender, obviamente, a essência do negócio, o DNA do negócio, mas não olhar a partir das suas premissas somente, olhar a partir das premissas para quem ele gera valor, né? Da sua rede, olhar para as expectativas dos clientes, entender as implicações dessas tecnologias hoje no comportamento das pessoas, e aí, efetivamente, a gente vai conseguir gerar valor, né? A IA não é somente uma tecnologia, na minha concepção, ela é também uma competência, vocês falaram sobre isso, e mais do que uma competência, ela não é uma hard skill, né? Não é uma competência técnica, ela é quase uma competência comportamental e uma competência intelectual, de fato, né? Mas, tanto como conseguir trabalhar remotamente, quando ser colaborativo, é ter um mindset orientado à aplicação adequada da inteligência artificial no seu dia a dia, né? Entender que a diferença da nossa geração, e eu também estou nessa faixa aí, não pareço um cara mais, né? Tenho uma aparência mais jovem, mas estou nessa mesma faixa etária aí. A gente viveu, a gente da geração T, né, da transição, a gente aprendeu a usar a internet, a gente aprendeu a usar redes sociais, a gente aprendeu a usar a IA, a gente aprendeu a usar tudo. Existe uma geração que já nasceu com isso na mão e já vive isso de uma outra forma. Então, é uma competência nativa dessas pessoas.
E aí nós precisamos educar os nossos colaboradores, as nossas equipes, para que elas tenham essa competência. E existe, sim, uma grande expectativa no mundo, existe, sim, um grande business que está se construindo, que é a sustentabilidade, né? Que é investir na sustentabilidade como business, como negócio. Tem um grande campo aí de inovação e um grande campo de implementação de inteligência artificial. Então, assim, uma bela síntese que vocês estão trazendo aqui para nós, e foi um belíssimo papo, belíssimo papo. Pena que eu não consigo segurar vocês aqui por mais umas 2 horas, para que a gente possa destrinchar ainda mais, porque veja, né, como o próprio Felipe falou, a gente veio para falar de IA, a gente falou de bastante coisa e, né, temos muita coisa ainda para falar sobre IA, porque tem um assunto, tem muitas camadas. Quando a gente coloca transformação digital ou cultural, né, inovação e inteligência artificial na mesma frase, a gente tem aí muito conteúdo e muitas camadas para discutir. Muito obrigado para vocês, muito obrigado mesmo, foi um excelente papo. Fica aqui já o convite para que a gente possa fazer uma segunda rodada desse papo, né, para destrinchar ainda mais esse repertório de vocês aí sobre aplicações, entender como é que o Fernando está aplicando melhor na Algar e também muito obrigado, senhores, e espero conosco até a próxima.